A relação entre Yeshua e os fariseus. Quando se pensa nisso, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente a de um conflito constante, certo? Mas e se essa história for bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante do que a gente costuma imaginar? A narrativa que conhecemos é a de uma briga, mas a história completa tem camadas e mais camadas que valem muito a pena descobrir. Pois é, para muita gente, a relação deles se resume a essa imagem de um embate direto. Uma imagem que ficou marcada por palavras muito fortes, como estas que estão lá nos evangelhos. Essa palavra, hipócritas, acabou pintando um quadro de oposição total que, olha, perdura há séculos. E é justamente essa a pergunta que nos move hoje. Será que esse retrato de antagonismo puro e simples é a história toda? Ou será que por trás de toda essa tensão existia um diálogo muito mais profundo e com muito mais significado? Para a gente conseguir entender essa relação, primeiro é preciso saber quem de fato eram os fariseus no tempo deles. Então, vamos voltar um pouquinho. Lá para a Judéia do século I, um lugar que naquela época era um verdadeiro caldeirão de ideias religiosas, sociais e políticas. Longe de serem só uma elite distante, os fariseus, ou perushim em hebraico, eram na essência os educadores do povo. O foco deles não era o poder do templo, dos sacerdotes, mas sim em como pegar os ensinamentos da Torá e torná-los práticos, aplicáveis à vida diária das pessoas comuns, lá nas vilas e cidades. E as crenças deles são a chave para entender tudo. Eles defendiam uma Torá oral, ou seja, a ideia de que a interpretação da lei não era algo estático, congelado no tempo, mas um processo vivo. Eles também acreditavam na ressurreição dos mortos e na providência divina. E o mais importante, a esfera de influência deles era a sinagoga, que era o coração da vida comunitária, e não a estrutura de poder do templo. E aqui tem um ponto que muitas vezes passa batido. Em vários debates, o principal grupo de oposição teológica a Yeshua não eram os fariseus, mas sim os saduceus. Os saduceus, sim, eram a elite do templo, a aristocracia. Eles rejeitavam a ressurreição e não aceitavam essa ideia de Torá oral. Ou seja, em muitos aspectos teológicos que eram fundamentais, os fariseus estavam, na verdade, muito mais próximos de Yeshua do que a gente imagina. E isso nos leva direto para o centro da questão. A relação deles não era uma guerra total, mas sim um diálogo intenso, cheio de pontos em comum e, claro, de muita tensão. É fascinante ver como isso tudo se desenrolava. Olha, a melhor analogia que a gente pode fazer é a de um debate de família. Não era uma discussão entre estranhos, com visões de mundo totalmente opostas. Pelo contrário, era um debate interno, apaixonado, entre pessoas que partiam da mesma base, a Tora, mas que discordavam e muito sobre a melhor maneira de viver aquela fé no dia a dia. E essa complexidade toda fica muito clara quando a gente olha os pontos de concordância e discordância. Havia um acordo sobre a importância da Torá, sobre a crença na ressurreição. Até o jeito de ensinar, usando parábolas, era um método que ambos usavam. A tensão aparecia na prática, na halachá, ou seja, na aplicação da lei. Como interpretar as leis de pureza, o que podia e o que não podia no Shabá. E a pergunta mais explosiva de todas, no fim das contas, quem tinha a autoridade final para decidir? Aí o debate pegava fogo. Então, para onde tudo isso levou? O resultado desse diálogo intenso foi um legado que ninguém esperava. Um legado profundo que acabou moldando não uma, mas duas das maiores religiões do mundo. O grande ponto de virada aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A destruição do Segundo Templo pelos romanos, isso foi um evento cataclísmico que mudou tudo. O judaísmo, que era centrado no templo, liderado pelos saduceus, simplesmente deixou de existir. O palco estava pronto para que algo novo pudesse surgir. E o que surgiu dessas cinzas foram dois caminhos, que se separaram, mas que vieram da mesma raiz. De um lado, o judaísmo rabínico, que é o herdeiro direto do pensamento e dos métodos dos fariseus. Eles se tornaram a base do judaísmo como a gente conhece hoje. Do outro lado, o cristianismo primitivo, que ao se formar, também herdou muita coisa dessa mesma tradição. A crença na ressurreição, os métodos de debate e a forma de interpretar as escrituras. Então o ponto crucial é este. Em vez de simplesmente inimigos, Yeshua e os fariseus eram participantes da mesma grande conversa teológica judaica do século I. Uma conversa tão fundamental que seus ecos ajudaram a moldar as fundações de boa parte do mundo ocidental. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Se a dinâmica entre eles era mais um debate interno, fervoroso, do que uma guerra de nós contra eles, fica a questão: será que entender essa complexidade lá do passado pode mudar a forma como os debates e as divisões de hoje são vistos, sejam eles religiosos ou não?
Fica aí a reflexão.